Primeiro, quando me diziam, tem um artigo que não está escrito na lei da anistia, mas você tem que te arrepender do que fizeste. Nunca me arrependerei, nunca. Não me arrependi. Tinha outro artigo na lei da anistia, também não escrito, que dizia assim, daquele tempo falarás somente dos mortos. Nunca. Eu estou vivo. Eu sobrevivi. E eu sobrevivi. E tenho uma responsabilidade moral e ética com eles. E não é somente de dizer como morreram, é dizer pelo que morreram. E simplesmente morreram por quê? Morreram porque lutaram. Então qual é o meu papel? É falar da luta. Cada um tem seu papel. E o meu sempre foi esse, só que quando eu cheguei aqui era proibido. Aí, Clemente, como é que foi aquela ação lá da Eliane? Ah, foi assim, 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 pura e simplesmente, como na época tínhamos feito. A Eliane, depois que assumiu a luta armada, porque no início, como bem disse meu companheiro, meu grande Teobaldo, Teobaldo é o seguinte, tinha uma propaganda de Guaraná na época, que tinha um pelo Teobaldo. A gente chegava nós éramos homens feitos, eu tinha 19 anos, como ele tinha 16, ele era um menino ainda, né? E eu tinha 19. Aí a gente chegava no botequim e pedia, pô, me dá uma cerveja, me dá uma cerveja, me dá uma cerveja. Aí ele chegava e falava assim, um Guaraná, por favor. E tinha um personagem que era o Teobaldo, que chegava para comprar um Guaraná Antártico. E o nome de guerra do companheiro virou Teobaldo. Teobaldo disse muito bem aqui no início. Exatamente assim. É uma das grandes divergências na vida que nós temos, é que eu escrevo o Teobaldo dele com TH e ele escreve CH e fica puto comigo. Mas no início o Marighella propunha que toda parte, todo momento em que o momento tático da guerrilha urbana, ele era um momento de preparação e arrecadação de fundos e formação de militantes para que passássemos a guerrilha rural. Então, o Marighella defendia a ideia de que não devíamos divulgar. Então, durante 2 anos, a INN foi fazendo ação armada, ação armada, ação armada. E eu lembro assim o seguinte, será a quadrilha do grego? Porque tinha tido uma quadrilha de gregos assaltantes de banco alguns anos antes. Aí a gente assaltava o banco, os caras diziam assim, será a quadrilha do grego? Saíam nos jornais e a gente na moita, até quando o Colina, né, que o pessoal o Comando de Libertação Nacional. Então, os Comandos de Libertação Nacional. Quando o Colina faz uma ação em Belo Horizonte e assina, né? Bom, assinou, já chamou a atenção, começamos a assinar. Desde o momento em que começamos a assumir as ações armadas, nunca a Ação Libertadora Nacional deixou de assumir um ato. Seja tomada de quartéis, seja assaltos a banco, seja justiçamentos, como por exemplo do Reni Galbert Boyles. Eu estou aí, está lá, o cidadão Boyles, eu assumo lá que eu fui o cara que deu tiro nele. Mas vai ficar registrado? Quem ouviu sabe de quem eu estou falando. Quem disse esse absurdo sabe que eu estou falando dele, porque já digo na frente, na cara. E quem apoiou esse absurdo saberá a partir de agora.